A pergunta é: qual o problema em manter um casamento sem amor? Nenhum, né. Na verdade, casamento não era uma coisa associada ao amor. Quando o casamento surgiu, o amor existe antes, o afeto, o vínculo, né, na nossa história ancestral. Se você for pegar pela antropologia, o afeto existia, o vínculo existia, mas nada de casamento. Casamento foi uma instituição que veio depois e que não era associada ao amor de jeito nenhum. Então a pergunta: qual o problema em manter um casamento sem amor? Na verdade, nenhum. Os casamentos não começaram a existir em razão do amor. Eles existiam em razão da propriedade, da herança, enfim, por razões materiais, e depois religiosas, com a monogamia, etc. A gente não vai entrar nisso. Mas os casamentos são de fato, atualmente, e há muitas décadas, mantidos sem amor. A gente observa que com o evento da liberação do divórcio, com a permissão do divórcio sem a estigmatização das mulheres, ditas antigamente as desquitadas, etc. Enfim, com a possibilidade do divórcio cada vez maior, esses números agora alcançam 90%. 90% dos relacionamentos se rompem, isso é bem significativo, né? Mostrando, agora que eles podem, eles se rompem mostrando a fluidez das relações e como é que está essa questão hoje da associação que foi feita de um tempo, de décadas para cá, entre esses dois elementos, amor e casamento, que não combinavam antes. Bom, acho que a primeira razão, a mais básica para essa dissolução de casamentos, é que primeiro eles ocorriam há algumas décadas atrás com as pessoas muito jovens, ou seja, sem saber exatamente os critérios melhores de escolha, sem terem tido vidas anteriores, e também porque as escolhas são feitas erroneamente. Você escolhe uma pessoa que, na verdade, não combina com você, não tem afinidade com você, porque é muito comum as pessoas pularem daquele momento da paixão, jubiloso, êxtase e tudo de bom, para um compromisso, para um relacionamento, seja ele chamado de casamento, relação estável, não interessa, sem ter dado tempo de verificar se aquela paixão, aquele encantamento que tem data para acabar, que a gente sabe, que tem duração, né, limitada, se aquela paixão, aquele entusiasmo todo vai virar amor ou não. Aí as pessoas já pulam para um compromisso, para um relacionamento. E aí depois, se não vem o amor, então, relacionamento, casamento mantido sem amor. Essa é a primeira razão básica. Agora, fora essa razão que eu escolhi errado, existem inúmeras outras que a gente não poderia nem conseguiria esgotar aqui. Mas vamos lá, só um pouquinho. Primeiro, o casamento massacra com a rotina das tarefas domésticas, do que tem que ser feito. Então, aquela dupla que antes se adorava passa a morar junto e tem aquela carga inevitável de tarefas que sobrecarregam, que massacram, que fazem você entrar realmente naquela questão institucional do casamento, que é como se fosse um outro emprego, né, tanto para o homem como para a mulher. Antes era só para a mulher, mas agora para o homem e para a mulher também. Outro elemento que a gente vê muito comum os casais falando é o tédio. Então é muito comum essa queixa: meu relacionamento está um tédio, minha relação é um tédio, agora tudo um tédio, final de semana eu já sei onde que eu vou ter que ir, eu nem queria ir, e de segunda a sexta, quando eu chego em casa. Então o tédio sempre presente, porque aquelas pessoas passaram a coabitar e levar essa vida que a gente está chamando de casamento, que foi uma associação tardia com amor. Outra razão muito comum que a gente observa é a inação. É a inação de um ou dos dois no que diz respeito à manutenção daquele afeto, daquele vínculo afetivo. Tipo, as pessoas acham que o amor está garantido, que ele é algo estabelecido, já dado, porque antes vocês se amaram, então não precisa fazer mais nada, a gente casou e agora pronto, segue a vida.
não segue a vida, né, com amor não é assim, você segue a vida com o casamento, até, sei lá, algum dia, mas segue a vida com amor? Não é, o amor precisa ser alimentado, é um vínculo, é uma construção, é um dia a dia, é algo vivo, né, essencialmente. E daí quando um ou 2 dos parceiros não veem o amor dessa forma, tira e queda que ele vai embora. A perda sexual, né, da liga sexual, o sexo ficando cada vez mais escasso, cada vez mais pobre, cada vez mais igual, cada vez mais previsível. Então, veja, se uma relação, a gente quer que ela seja duradoura, e a gente sabe que o sexo vai se tornando mais monótono, vai caber a cada um, aos 2, manterem essa chama e fazerem, da sua criatividade um elemento de manutenção dessa fogueira, senão ela apaga mesmo, não tem jeito, ela simplesmente vai para o brejo. E o sexo foi o que ligou o casal de amor romântico no começo, né, nós não estamos falando aqui de amizade, então como é que deixa o sexo simplesmente ir embora? Essa é uma queixa muito comum dos casais que estão juntos há mais tempo. É mais comum dos homens, mas é também frequente, enfim, ocorrente, não é frequente, na verdade, é ocorrente nas mulheres também. E sem o sexo fica difícil, né, aí a ligação vai se perdendo, não tem mais beijo de língua, não tem mais, aconchego, intimidade, beijinho na testa, é selinho, não tem mais toque, não tem mais carinho, não tem mais carícia, inclusive verbal, né. O tratamento vai começando a ser áspero, a agressividade vai sendo permitida, banalizada, e aí a desqualificação, né, seja entre os 2 na intimidade, seja até publicamente, que a gente, infelizmente, quem não nunca presenciou, né, uma situação dessa, o casal desqualificando a pessoa desqualificando seu parceiro, ou nas costas dele, ou na frente mesmo dele, isso aí quem é que nunca viu? Como é que você vive essa situação durante o dia, no seu dia a dia, e à noite você quer ter intimidade, aconchego, sexo bom, entusiasmo, vontade, paz, tranquilidade, se durante o dia foi essa guerra, foi esse tumulto e enfim. Sem falar de um elemento que a gente não tem como não trazer, que é a infidelidade. A infidelidade sempre existiu, desde que o mundo é mundo, só que ela era mais presente, eh, no comportamento masculino. Agora a gente sabe que mulheres também são infiéis, e a infidelidade acaba sendo um elemento que homens e mulheres vão lidar. Ela está cada vez mais fácil, cada vez mais presente, e ou ela, provoca uma ruptura, como é comum, ou o casal opta por ficar junto mesmo depois da infidelidade, mas os casos de perdão verdadeiro são poucos, né, são raros praticamente. O que esses casais que ficam juntos, né, casados sem amor, porque o amor vai pelas cucuias, né, esse fantasma continua ali, aquela mágoa, aquele ressentimento, aquela desconfiança, mas eles permanecem ligados, mesmo depois de sabida a infidelidade, ou também o outro começa a trair, e aí a infidelidade passa a ser um código permitido, enfim, tem N evoluções possíveis. Mas aquele amor que a gente estava, falando e que supostamente foi aquele amor que ligou aquele casal, esse deixa de existir. E aí o casamento é mantido exatamente como eu falei no começo, pelas razões que ele sempre foi historicamente, que não tinha nada a ver com amor. Então o casamento é aquela instituição que você vai optar se você quer ou não. Hoje os jovens têm mostrado cada vez mais, claramente uma não opção por esse caminho. Na verdade isso aí é outro assunto, da outra história. Mas é uma escolha de cada um, o que é mais importante para você manter. E o que você quer e o que você acha nutritivo. Um casamento ou um amor?